A graça e a paz, boa noite, bom dia ou boa tarde, eu não sei que hora você está vendo isso aqui. Eu estou gravando isso aqui hoje à noite. Mas se você chegou até aqui, eu tenho três hipóteses. Você está precisando ouvir essa mensagem, tem alguém perto de você que está precisando ouvir essa mensagem, ou alguém vai lhe procurar e você vai se lembrar de indicar essa mensagem. Você não está aqui por acaso, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o texto da mulher samaritana, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 44. Nós não vamos ler o texto todo porque é muito longo, mas vamos, à medida que for discorrendo, nós vamos buscando as escrituras para poder melhor nos posicionarmos. Então vamos ler o versículo 10. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Na realidade, esse episódio acontece quando Jesus vinha de uma cidade para outra e tinha que passar no território de Samaria. Então ele para na cidade de Sicar, ele para junto ao poço de Jacó. E se assenta junto ao poço, vem uma mulher samaritana em pleno meio-dia com o seu cântaro buscar água. E aí ele pede, dá-me de beber. E aí ela diz, como é que você, um homem judeu, pede a minha mulher samaritana água de beber? Por que ela pergunta isso? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Havia uma certa animosidade entre esses dois povos. E Jesus então inicia um diálogo pedindo para beber água. Ela então faz um bocado de questionamentos e a gente pode perceber que Deus mostra o que? Sua humanidade, que Ele é homem igual a mim, igual a você. Por quê? Ele tinha cansado, precisava descansar e estava com sede, coisas que nós também temos. Isso comprova não só a humanidade dele, mas também a compaixão pelo pecador. Porque ele poderia ter ido por um outro caminho, feito uma outra rota, mas ele não, ele foi justamente naquela direção procurar aquela mulher. E na frente você vai entender o porquê. A mulher então resiste, é um comportamento natural de todo mundo. Todos nós somos pecadores, todos nós resistimos à palavra de Deus. O Salmos 14, 2 a 4 diz que ninguém busca a Deus. Romanos 3 a 10, 12 também diz a mesma coisa. Ninguém busca a Deus. Por quê? O homem natural foi feito à imagem de Deus, então ele não tinha pecado, ele tinha plena comunhão com Deus. Porém, com a entrada do pecado no mundo, ele perdeu essa comunhão. Então ele por si só, no homem por si só, não busca a Deus. A mulher então colocou um monte de dificuldades. O poço é fundo, você não tem cântaro, não tem o que tirar. Isso acontece ainda hoje em dia. Muita gente bota dificuldade. Quando você chama alguém para ir a um culto, para ver uma pregação genuinamente bíblica, surge um monte de dificuldade. Eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um bocado de coisas. Dificuldades é que não faltam para serem colocadas. Tá bom? Então hoje essa coisa, até o ponto que ela questiona Jesus: você quer ser maior do que o nosso patriarca Jacó, o nosso pai Jacó? Porque Jacó foi um patriarca, Jacó foi muito importante. Ela diz: Jacó cavou esse poço, dele bebeu ele, seus filhos e seu gado. Você quer ser maior do que ele, prometendo água viva? Então ela confronta Jesus Cristo usando a argumentação de um servo, mas que já era morto. A mesma coisa acontece hoje em dia. Muita gente se pega São Pedro, São Paulo, São João. Pedro, Paulo e João foram apóstolos de Cristo. Foram pessoas importantes, muito. As cartas na Bíblia que o digam. Porém, são pessoas mortas. Não ressuscitaram. Hoje, Cristo é ressurreto. Então, na época, ela comparou Jacó, um patriarca morto, com Jesus. Hoje, as pessoas tomam os apóstolos como detentores de algum poder que somente Jesus tem. Tá certo? E você perceba que o diálogo foi crescendo. Ele começou oferecendo água, pedindo água. Depois ele disse: se você soubesse. Ele não deu um carteiraço. Um carteiraço seguinte: você sabe com quem você está falando? Ele não fez isso. Ele abordou dizendo: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria água de beber a ele, e ele te daria. E você pediria água viva, e ele te daria água viva. Então, ele se identificou como Deus. Tá certo? No final, a mulher se convence, diz: olha, eu quero essa água viva. Por quê? Porque eu não quero mais ter que vir aqui ao meio-dia pegar água. Então ela aceitou a proposta de Cristo, mas pensando em obter vantagens pessoais. É assim que as pessoas ainda hoje se apresentam à igreja e a Cristo, através de alguma vantagem, de lograr, de obter alguma vantagem. Tá certo? E Jesus então confrontou ela, abalou a consciência com relação ao pecado e disse: vai, chama teu marido. E aí ela confessou, disse: eu não tenho marido.
Você disse muito bem, os 5 que você teve não eram seus, e esse agora também não é seu, ou seja, era uma mulher pecadora, já era o 6º relacionamento que ela estava vivendo. Todo convite a Cristo é um confronto. A gente percebe quando você entrega um panfleto às pessoas, o que é que elas fazem? Amassam e jogam fora. Por quê? Porque aquele panfleto vai mostrar que você está fazendo o contrário do que Deus determina, do que Deus pede. Então, é uma coisa que incomoda. E um convite a um culto, mais ainda, porque você vai ouvir que você está errado, e você não quer. As pessoas não querem ouvir que estão erradas. Elas querem continuar como elas estão. Então você tem que prestar atenção no seguinte: a palavra de Deus, ele deixou a palavra para a gente como um manual, é o manual do fabricante. Quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente vai ver o manual para como tirar o melhor proveito dele. A Bíblia é o nosso manual. Era para a gente ler ela para poder justamente ter o melhor padrão de vida possível. Se você está numa comunidade em que diz que Deus é amor, é verdade, Deus é amor. Tanto é que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o único filho que ele tinha. Mas se a sua comunidade somente diz que Deus é amor, ela está dizendo a coisa pela metade. Porque a Bíblia também diz que Deus é justiça, Deus é juízo, diz que você é um pecador e que você precisa se arrepender. Então ela está dizendo um item de 5. Ela está subtraindo de você a informação correta. São celebrações, culto ou missa, que você entra e sai do mesmo jeito. Então você está perdendo seu tempo. Isso acontece também nas igrejas evangélicas. Tem alguns pregadores que acham que não devem ser rigorosos com os fiéis, porque eles já têm uma vida muito dura. E a igreja fica então com uma caixinha de promessa, onde tudo é bom. Deus se parece mais com um Papai Noel, um velhinho bom, que não julga ninguém, que não pune ninguém, que perdoa tudo. Tá certo? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de justiça e de juízo. Você tem que entender que no mundo existem 2 grandes grupos. Só tem 2 grupos. O primeiro é um grupo maior. É o grupo dos descrentes ou incrédulos. Por quê? Porque eles nunca confessaram Cristo como Salvador. Eles fazem, no máximo, eles fazem parte do rol de membros de uma instituição existencial, uma igreja, uma congregação, uma paróquia. Tá certo? Mas eles fazem parte da igreja visível. A característica, eles são pecadores contumazes. O pecado não os incomoda. Eles cometem seus pecados naturalmente, aí acham que com boas obras compensam, acham que indo à missa todo domingo compensa, ele acha que indo ao culto todo domingo compensa, mas não é assim que a Bíblia traz. Não é assim que a Bíblia diz. Em Efésios 2, 1 a 5, a Bíblia refere-se aos incrédulos como filhos da ira e filhos da desobediência. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versículo de 1 a 5, você vai encontrar o que eu estou dizendo. E ainda diz mais, que eles vão recair em juízo de Deus e estão indo para a perdição. Repare que a expressão é grave. Filhos da ira, filhos da desobediência. O segundo grupo é um grupo menor, é o grupo dos crentes. Por quê? Porque eles confessaram a Cristo como Salvador. Eles são membros da igreja invisível de Cristo, a igreja real de Cristo. É aquela igreja que não tem sede, não tem CNPJ. Tá certo? Agora, eles devem também, mediante catequese, confissão e batismo, se tornarem membros de uma igreja visível. Não tem sentido você se converter a Cristo e você não querer ser batizado e você não querer fazer parte de uma comunidade. Está incompatível a sua ação com o seu discurso. Os crentes são pecadores? São pecadores. A diferença é que os incrédulos são pecadores contumazes. Os crentes são pecadores ocasionais. Para os crentes, o pecado é um acidente, como é na sua caminhada uma topada. Ninguém anda topando todos os dias. A topada é um acidente. O pecado na vida do crente é um acidente, mas ele peca também. A diferença no final é que esses estão indo para o céu. Os outros estão indo para a perdição eterna e os crentes estão indo para o céu. Se você nunca pensou na sua eternidade, é bom você começar a pensar. Eu já vi muita gente, não quero saber disso, eu não quero saber da morte, isso fica para depois. Pode não haver depois. Mas uma coisa você fique certo. Eu não sei se você vai envelhecer, não sei qual é a sua idade, não sei se você vai chegar à minha idade ou se você vai ser mais velho. Mas uma coisa eu sei, você vai ter eternidade. Porque a eternidade é comum a todo ser humano. Nasceu,
vai ter uma eternidade. Que começa quando? No segundo seguinte à morte. Quem já desmaiou vai entender do que eu estou falando. O que é um desmaio? É uma perda da consciência. A vista escurece. É como no cinema. É como se a câmera estivesse fechando. Você vai escurecendo e você perde o contato com o mundo onde você está. A diferença é que no desmaio você volta à realidade. Onde é que eu estou? O que foi que houve? O que é que aconteceu? Mas você voltou. Na morte você não volta mais. Não tem mais volta à sua consciência. Essa eternidade, como eu falei, começa no segundo seguinte, e é normal dele acontecer quando? Após a velhice. Você nasce, cresce, estuda, casa, constitui família, fica velho, e aí você morre e começa a sua eternidade. Mas ela pode ser precoce. Os recém-nascidos da maternidade, muitos deles morrem minutos após o nascimento, outros morrem horas após o nascimento, outros morrem dias após o nascimento. Então, são eternidades que são precoces. E tem as antecipadas, que são aquelas dos jovens, adolescentes, crianças, jovens e adolescentes, adultos jovens, que, por falta de cuidado, se envolvem em acidentes, consumo de drogas, homicídios, bebedeiras, suicídios, doenças, e terminam morrendo. Entenda que a eternidade é mais certa do que a sua velhice. Você pode não ficar velho, mas vai ter eternidade. E não pensar na eternidade é um dos grandes erros. Muita gente já pensa nas férias daqui a 2 anos. O que é que vai fazer com a família? Mas nunca parou para pensar na eternidade. E eu vou te mostrar o que é que a Bíblia diz. Eclesiastes 7,2 diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. Pois naquela, onde há luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. A Bíblia fala que é melhor você ir a uma casa onde tem luto, onde há um velório. E sempre que eu vou ao velório, na minha idade já está ficando comum ir a velório, meus contemporâneos estão indo. Eu estou aqui graças pela misericórdia do Senhor. Mas quando eu vou e que eu olho e vejo ali, eu digo, hoje eu estou velando esse meu colega, esse meu parente, esse meu irmão. Amanhã eu devo estar deitado ali e algumas pessoas ao meu redor. Pode ser que hoje, até com essa pandemia do Covid, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de velar os seus entes queridos. Não que faça diferença para o morto. Para o morto tanto faz. Não há diferença nenhuma. Está morto, nada muda. Agora, para os que estão vivos, sim, o velório é a penúltima etapa. É o penúltimo capítulo. O último é o sepultamento ou a cremação. Então o velório é o penúltimo capítulo. E muita gente foi suprimida desse penúltimo capítulo por conta dessa pandemia do Covid-19. Mas entenda, se você nunca parou para pensar que você um dia vai estar ali, você vai estar errado, você vai estar deitado. Se Jesus não voltar antes, você vai estar deitado ali. E algumas pessoas ao seu redor. Você nem vai perceber, mas você vai estar ali. Não pensar na eternidade é como uma pessoa que se mete numa viagem longa, com poucos pontos de abastecimento, e ela não faz uma programação de onde vai abastecer. O combustível vai faltar. Você vai ficar no meio da estrada sem ter para quem apelar e sem ter para onde ir. É a mesma coisa. Quem não pensa na eternidade vai terminar entrando nela sem ter se programado. Lembre-se que até o malfeitor na cruz, que muita gente diz que era o ladrão, que era o bom ladrão, que era Dimas. A Bíblia não trata nem de Dimas nem de bom ladrão. Ela diz que eram 2 malfeitores. O que mudou em cada um deles foi o comportamento. Um desdenhou: se você é Deus, saia daí e tire a gente daqui. O outro disse: nós estamos aqui porque merecemos. Ele, Jesus Cristo, nada fez para estar aqui crucificado. Aí disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele mostrou que tinha cometido erros e pecados, mostrou arrependimento, confessou Cristo como Rei, como Salvador, pediu para entrar no reino de Deus. E o que é que Jesus respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a mesma coisa que Cristo diz a você, desde que você se arrependa. Tá certo? Aí eu pergunto a você, em que grupo você está hoje? Dos incrédulos, descrentes ou dos crentes? Entenda que você, ao ouvir o Evangelho, você é quem tem que tomar a sua decisão. Ou você aceita Cristo como Salvador, ou não aceita. Ou você pode dizer, eu não vou decidir agora. Já decidiu que não vai aceitar. É uma decisão. Eu não vou decidir agora. Você decidiu que não vai decidir. Ponto.
A salvação é uma coisa pessoal. Ninguém faz por você. Marido não faz pela esposa e vice-versa. Pai não faz por filho e vice-versa. Ninguém faz pelo outro. É como a necessidade fisiológica. Se você disser, eu quero ir ao banheiro, ninguém pode dizer, deixa que eu vou. Você é quem tem que ir. Eu quero tomar água, estou com sede. Deixa que eu tomo. Não, você é quem tem que matar a sua sede. Você está cansado, você é quem tem que dormir. Ninguém pode dormir por você, ninguém pode matar a sede por você, ninguém pode ir ao banheiro por você. A salvação é idêntica. Ou você faz ou você não faz. Ninguém pode fazer por você. No texto a gente vê que a mulher é pecadora, ela assume que é pecadora, Jesus reconhece que ela é pecadora, porém ele não a condena. Ele mostra a sua graça, o seu poder, oferecendo o quê? Perdão e salvação. Tanto é que lá no versículo, no final, você vê que ela, lá pelo 30 e alguma coisa, ela vai trazer os homens, 39, os homens foram até ele e creram. Alguns creram pelo que ela dizia e outros creram pelo que o próprio Jesus disse. Esse é o padrão de Cristo. É ir até o pecador. Ele foi até essa mulher, ele podia ter feito um outro caminho para ir da cidade onde ele estava para onde ele queria ir. Mas ele fez questão de ir até onde a mulher estava, para alcançar aquela mulher. Esse é o padrão de Jesus Cristo. Foi assim que ele fez com Zaqueu, desce Zaqueu, que hoje me convém cear em tua casa. Então é o padrão dele. É buscar o pecador, é confrontar o pecado do pecador, é levar esse pecador ao arrependimento e oferecer salvação. E é isso que ele está fazendo com você. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe tudo sobre você. Não há nada oculto. O Salmo diz que se descer ao mais profundo abismo, lá no fundo dos mares, lá estará Deus. Se ele subir ao mais alto céu, lá Deus também vai estar. Não há lugar que você se esconda. Eu vou exemplificar melhor. Se você se trancar num quarto todo pintado de preto, com a luz apagada, você debaixo da cama, o que você pensar, eu não estou falando do que você fizer, estou falando do que você pensar, Deus está vendo como se tivesse escrito no outdoor à beira-mar ao meio-dia. Não há nada que você faça, que você pense, que você ache que ele não tenha conhecimento. Então, essa é a sequência. Buscar o pecador, confrontar o pecado, levar ao arrependimento e oferecer salvação. O que acontece é que muitas vezes Deus oferece as coisas espirituais e as pessoas querem coisas materiais. Tá certo? Já vimos lá na frente, no versículo 41 e 42, como eu já falei, muitos deles, após ouvirem a Cristo, creram nele. Versículo 41 e 42. Então, o que é que você deve fazer? Não se comportar como a mulher se comportou no início. Você deve reconhecer sua condição de pecador, entregar a sua vida a Cristo. E vou dizer mais, não importa que tipo de pecado você fez. Eu não sei, mas Deus sabe. Muita gente diz, eu não aceito que uma pessoa mate 10, 20, depois se arrependa, vire crente e esteja salvo. É assim que acontece. Porque houve um genuíno arrependimento. Houve uma confissão de pecado, um arrependimento genuíno. Deus conhece o seu coração e o meu. Então, não importa a quantidade nem o tipo de pecado que você cometeu. Se você se arrepender de coração, Deus vai lhe perdoar e vai lhe dar a vida eterna. Lembre-se do ladrão na cruz, que ele não fez nada, mas ele confessou. Ele reconheceu os pecados, confessou, arrependeu-se e hoje, no mesmo dia, estarei com Cristo no hotel. Foi assim que ele garantiu. Tome cuidado com essa música que diz, segura na mão de Deus e vai. Quem segura da mão de Deus não vai para onde Deus está. E vou lhe explicar por quê. Você segurar na mão de Deus é uma coisa, Deus segurar na sua mão é outra. Você não atravessaria uma rua com um filho seu, ele segurando no seu indicador. Por quê? Porque no primeiro susto ele largaria e correria e seria atropelado. A outra coisa é você segurar na mão do seu filho. É a mesma coisa. Quando Deus segura na sua mão, você está seguro. Agora, quando você segura na mão de Deus, você não está seguro, não. Aconteceu isso aí com Pedro. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse, Senhor, deixa-me ir ter contigo. Ele disse, vem Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar para as ondas, as vagas que eram altas, as ondas altas. Aí ele começou a afundar, Senhor, salva-me. Cristo foi e pegou ele pela mão. Quando Cristo pega um pela mão, esse está garantido. Agora, quando alguém pega na mão de Cristo, aí é outra conversa.
Eu não sei qual é o seu problema. Nós estamos vivendo uma pandemia, um Covid-19, muita gente não teve direito a velório, muitos parentes foram subtraídos do convívio, agora rapidamente. Eu não sei se você está devendo a fornecedores, se você faliu, se você perdeu o seu emprego, se está doente, se está se sentindo abandonado, ou mesmo se você foi abandonado. Mas uma coisa você tem que saber, é que não existe para Deus nenhum problema que seja grande demais, que seja difícil ou que seja impossível. Então esses três adjetivos, grande, difícil e impossível, quando se refere a problemas, Deus não, isso não existe para Ele. Ele tem solução para tudo, porque Ele foi quem fez tudo. Em Mateus 11:28, Jesus Cristo disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa dele. Não interessa o fardo que você está carregando, entregue a Ele. Confie, descanse. Mas confie e descanse como você entrega um advogado. Você, quando contrata um advogado, você assina a procuração e você confia no trabalho dele. Pode ser até que ele não faça o que você esperava, mas você confia. Você não faça uma procuração para o advogado e vai todo dia no fórum saber como é que está o processo. Você entrega a ele. Entregue seu problema a Deus. Deixe que Ele tome conta. Você já deve ter ouvido milagres que ocorreram e continuam ocorrendo, porque Deus está vivo. Deus não está morto. Cristo ressuscitou. Na minha agenda de telefone deve ter umas 500 pessoas. Alguns já morreram, eu lhe contou com o telefone. Eu não apaguei. Mas nenhum deles ressuscitou. Porém, Cristo não está na minha agenda telefônica, mas ressuscitou. É a Ele que eu recorro quando eu preciso. É a Ele que eu dou graça todos os dias. Quando eu me acordo, eu olho para amanhã e digo: meu Deus, muito obrigado por mais esse dia bonito que o Senhor me acrescenta. Se está chovendo, por mais um dia de chuva. Se está fazendo sol, por mais um dia de sol. Se está nublado, porque está nublado, muito obrigado. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Então, o convite de Deus é esse, para que você se entregue a Ele. O Salmo 27:10 diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mesmo se seu pai lhe abandonar e sua mãe também, Deus vai acolher, desde que você aceite ser acolhido por Ele. Entenda que Cristo é a solução para os seus problemas, sejam eles quais forem. Cristo é a solução para a sua vida. Entenda bem essa cena. Um homem sem Cristo é como um animal de rua, um animal abandonado, um animal que caiu do caminhão de mudança. O povo diz: fulaninho está mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. O animal, quando cai do caminhão, ele não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, nem nada. Ele fica perdido. É uma coisa. É um cão de rua que sai de casa em casa fuçando lixo para ver se encontra alguma coisa para se alimentar. Assim é o homem que sai batendo em várias portas. Ele bate nas seitas, religiões pagãs, sociedades secretas, iluminismo, movimentos sociais. Mas ele só vai estar bem quando ele for adotado, tiver um lar e quem cuide dele. Você precisa ser adotado por Cristo, para que você tenha certeza para onde você vai passar a sua eternidade. Para você ter certeza que Ele vai cuidar de você, zelar por você. Quem não tem a Cristo como Salvador busca a razão de viver em que? Em festas, em títulos, homenagens, bebidas, drogas, fama, reconhecimento, elogios. Entenda melhor, Deus nos fez perfeitos, mas com o pecado nós ficamos deformados. Foi subtraído, é como se nós fôssemos um quebra-cabeça e foi arrancada uma peça. Em todos nós está faltando uma peça. Essa peça o pecado arrancou. Está exposto diante de Deus o meu pecado e o seu. Todos nós temos nossa área de pecados comuns e áreas específicas. Então, se você imaginar que cada um de nós é um quebra-cabeça, você vai ver que todos nós estamos incompletos. Em cada dia, em cada um falta uma peça, só que a peça é diferente. A peça que preenche o meu vazio não é a mesma que preenche o seu. Essa peça é Cristo. Porque as pessoas são diferentes. Você é diferente de mim. Mas você tem um vazio que somente Cristo preenche. É como um quebra-cabeça. Não adianta você pegar qualquer peça. Só quem preenche, só quem completa o quebra-cabeça é aquela peça específica. Eu não sei qual é a sua alteração, mas tem gente que não. Qual é o seu pecado? Qual é a sua área que você está exposta? Mas alguns têm alteração do uso sexual, adultério, mentira, desonestidade, fofoca, homicídio, inveja, orgulho, alcoolismo, glutonaria e por aí vai.
Cada uma dessas deformidades, umas são mais fortes, algumas são comuns a muitas pessoas, mas umas são mais fortes do que outras em cada um de nós. E essa deformidade só é preenchida por Cristo. Cristo é a peça que falta no seu quebra-cabeça. Sem Ele você vai estar incompleto, você vai estar batendo de porta em porta. Enquanto você vai na sua Cristo, vai estar levando essa vida. Porque a peça certa é essa. Se você receber um convite para ir a um culto, vá. É Cristo que está querendo falar com você, confrontar você com seus pecados. E aí você decide se vai aceitar ou não. É uma decisão pessoal sua. Ele não vai forçar. Ele diz, se eu bater, entenda. Você é quem tem que decidir se vai aceitá-lo ou não. É uma decisão sua. Tá bom? Receber um panfleto, leia. Esse panfleto vai conter coisas que você está fazendo de errado. É Deus falando a você. Entenda que algumas pessoas têm despedida de solteiro. Ou seja, algumas pessoas se investem do poder de, antes do casamento, fazer tudo o que tem direito para não fazer depois de casado. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente deixa de fazer aquilo depois que casa. Mas eu digo a você, não deixe sua salvação para amanhã. Você pode não ter a despedida da incredulidade. Muita gente dorme e não acorda. Uns saem de casa e não voltam. Essa é uma realidade. Você já deve ter ouvido falar, pessoas que você conhecia. Fulaninho saiu, foi atropelado e morreu. Fulaninho saiu, infartou e morreu. Fulaninho dormiu e não acordou mais. Então, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. O dia de arrependimento e confissão é hoje. Pense sobre essa mensagem. Não foi à toa que você veio até aqui. Volto a dizer. Ou essa mensagem vai ser útil a você, vai ser útil a alguém do seu convívio, ou alguém vai lhe procurar e você vai dizer, ouça, veja isso aqui. A solução do seu problema está aqui. Muita gente está pensando em tirar a própria vida por causa de falência, por causa de vários fatores, principalmente agora no Covid. Se você estava pensando nisso, não é a solução. Se você tirar a sua vida, vai deixar a sua família em situação pior. Com o mesmo problema e o pior, sem uma pessoa a menos para batalhar pela família. Não tire a vida de ninguém, não faça nada, entregue a Cristo o seu problema, deixe que Ele resolva. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a promessa dele. Ele vai aliviar, não quer dizer que Ele vai resolver o seu problema, você tem que fazer a sua parte. Mas Ele vai aliviar a sua carga, que é grande, está sendo grande para você carregar. Pense sobre isso. Assim como ele ofereceu à mulher a água viva, ele está oferecendo a você hoje. Água viva, água que dá vida, que é o poder do Espírito Santo mediante a palavra dele para regenerar você, para mudar as pessoas que lidam com você, para ajudar você a vencer as dificuldades que o mundo, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é assim que você pode vencer também. Então, ele hoje está oferecendo a você água viva, aceite. Beba desta água. A minha oração é que essa mensagem seja a chave que abra o seu coração, para que você reconheça os seus pecados, para que você confesse os seus pecados a Cristo, para que você se arrependa dos seus pecados e que Ele lhe dê a salvação, a vida eterna, pela adoção como filho de Deus. Não acredite nessa história que todo mundo é filho de Deus, isso não tem base bíblica. Filho de Deus são aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Não interessa a quantidade de pecados. Pode ser um pecador, pode ser um assassino em série. Se ele se arrepender, ele vai ter que pagar as contas com a justiça terrena. Porém, a eternidade dele vai estar garantida junto de Cristo. Essa é a mensagem para a sua vida. Que Deus abençoe e guarde você, sua família, abençoe a todos da sua casa, do seu bairro, do seu quarteirão, do seu trabalho, do seu estado, da sua cidade e do nosso país. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.